Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, um espaço semanal de informação ao cidadão consumidor. Numa altura em que a ADECO está prestes a completar os seus 27 anos de atuação em matéria de defesa do consumidor em Cabo Verde, reforçamos o nosso compromisso de trazer aos consumidores informações úteis e relevantes sobre as mais variadas áreas do consumo, promover e defender os seus direitos enquanto consumidores e fazer o possível para que as relações do consumo sejam mais justas. Portanto, fique na nossa companhia e informe-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Mensagem comemorativa do ex-presidente do Conselho Diretivo da ADECO no âmbito dos seus 27 anos de atuação em Cabo Verde. A informação jurídica informa-se sobre o dever do pai em prestar a pensão alimentícia à gestante. 17 de maio, Dia Mundial da Hipertensão Arterial. A médica Jaline Silva fala das medidas que podem ser adotadas para prevenir ou controlar a hipertensão arterial. A ADECO Jovem traz dicas de como se ter uma alimentação saudável. Vamos agora para o desenvolvimento desses temas. A Associação para a Defesa do Consumidor está de parabéns. No próximo dia 20 de maio, completa os seus 27 anos de atuação em Cabo Verde. Uma trajetória marcada por conquistas e desafios que foram essenciais para o seu desenvolvimento. Hoje conseguimos falar em uma associação de defesa do consumidor de âmbito nacional com uma notoriedade além fronteiras que não só atua em defesa e promoção dos direitos do consumidor, mas que também incentiva o exercício da cidadania, a sustentabilidade e a defesa do ambiente. Marco Cruz foi o presidente do Conselho Diretivo da ADECO de 2018 a 2021 e hoje veio para o programa felicitar a associação e os seus 27 anos de trabalho em prol da defesa do consumidor. Há 27 anos nasci em Cabo Verde não apenas uma associação, mas um farol de defesa cívica, a ADECO. Uma voz que se ergueu firme e independente para elevar e sustentar os direitos do cidadão comum contra práticas abusivas e injustas do poder público e privado. Ao longo destas quase 3 décadas, a ADECO transcendeu o papel de mera organização. Transformou-se em movimento, em referência nacional. Com coragem e resiliência, colocou na agenda pública temas cruciais e inadiáveis. Através de campanhas impactantes, programas de rádio e televisão acessíveis e ações que ecoam em todas as ilhas, a ADECO empoderou gerações de cabo-verdianos e seu reconhecimento ultrapassou fronteiras nacionais. Ao longo da sua história, esta associação assistiu à criação de várias agências de regulação e à reconfiguração de outras. Embora reconheçamos o papel fundamental das agências de regulação para a defesa do consumidor, não se pode cair no erro de pensar que elas podem substituir o papel da ADECO. A missão desta associação nunca poderá ser delegável, porque a sua força está precisamente na independência e na promoção dos direitos do cidadão, especialmente em situações de desequilíbrio nas relações de consumo ou de poder. Somos o contrapeso essencial numa democracia saudável. Entre 2018 e 2021, tive a honra de presidir o Conselho da Direção da Associação e liderar esta causa. Foram anos de superação criativa. Provamos que mesmo com recursos limitados, é possível agir com ética, inovação e resultados tangíveis, mas também de lutas incansáveis. Lembro que recebi o então secretário adjunto do Ministro de Estado, o Sr. Carlos Monteiro, que nos encorajou a apresentar uma proposta de financiamento público ao governo. O que fizemos, mas nunca tivemos uma resposta do mesmo. Esta é a dívida histórica do Estado que falha em reconhecer na prática o papel único da ADECO. Temos operado com grande esforço e responsabilidade, mas continuamos em instalação em várias ilhas. É inaceitável que depois de 27 anos ainda estejamos confinados geograficamente, quando o país é arquipelágico e os consumidores de todas as ilhas enfrentam desafios concretos. Por isso, exigimos um financiamento justo, transparente e proporcional à importância desta missão. Defendemos a criação de um Fundo Nacional de Proteção ao Consumidor, que permita à ADECO atuar com autonomia em todas as ilhas, garantir presença local e reforçar sua missão educativa, interventiva e de vigilância. Celebramos o passado com orgulho, mas olhamos adiante ao Estado que reconheçam que a ADECO é parte da infraestrutura democrática de Cabo Verde.
Aos cidadãos, somos o seu megafone. Apoiem-nos, participem e juntem-se à ADECO. Ao setor privado, consumidores protegidos são base para negócios éticos e duradouros. A ADECO não é passado, é presente e futuro. A todos que construíram esta história, o nosso agradecimento. Que os próximos anos sejam de mais voz, mais alcance, mais justiça. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Porque consumidores somos todos nós. Nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça vem nos falar do dever do pai em prestar a pensão alimentícia à gestante. O dever de prestar alimentos à mãe grávida é uma obrigação legal do pai, mesmo quando a convivência com a mãe do menor não esteja formalizada pelo casamento ou reconhecida como união de facto. Assim, durante o período da gravidez e até o primeiro ano da vida do filho, o pai que tenha meios para tal tem o dever de prestar alimentos à mãe que deles necessitar. Importante destacar que essa obrigação não exime o pai de seu dever de prestar alimentos relativamente ao filho após o nascimento. No âmbito jurídico, o termo alimentos abrange tudo o que é indispensável para garantir o sustento, a habitação, o vestuário e a saúde da pessoa que os recebe. Dessa forma, além de suprir as necessidades básicas, os alimentos também incluem as despesas decorrentes da gravidez e do parto. Essa medida visa assegurar que tanto a mãe grávida quanto a criança tenham as condições mínimas necessárias para uma boa gestação. Na fixação dos alimentos, o tribunal determinará a forma da sua prestação, sendo normalmente fixados em prestações pecuniárias mensais, ou seja, uma pensão de alimentos. Assinala-se a 17 de maio o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Mais do que números, estamos a falar de vidas que podem ser salvas com informação, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis. Por isso, esta data é uma oportunidade para alertar, educar e incentivar cada pessoa a cuidar melhor de si. E é neste sentido que trouxemos para o programa de hoje a médica Jaline Silva para nos falar das medidas que podem ser adotadas para prevenir ou controlar a hipertensão arterial. Olá a todos! No âmbito do Dia Mundial da Hipertensão, venho-vos explicar de uma forma breve o que é esta doença e quais são as suas causas. Mas comecemos pelo início. O que é hipertensão? Hipertensão nada mais é do que o aumento da pressão do sangue a nível das artérias. Ela é medida em milímetros de mercúrio e o valor ideal são os 120 e 80 milímetros por mercúrio. Mas quais são as causas? Entre elas temos o elevado consumo de sal, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco, o sedentarismo e a hereditariedade, ou seja, um pai ou uma mãe que tem hipertensão, o filho tem maior tendência a ter hipertensão. Que sintomas é que temos? A hipertensão é uma doença silenciosa, ou seja, grande parte dos doentes não têm sintomas. Por vezes achamos que a dor de cabeça ou as tonturas são sinónimo de tensão alta, mas nem sempre é verdade. E que consequências é que podemos ter com esta tensão tão alta? As consequências são um bocadinho graves. Podemos ter um AVC, podemos ter um infarto, podemos ter lesões a nível dos nossos rins e depois temos que ser medicados ou tratados nesse sentido. Mas o que poderemos fazer? O ideal é fazermos uma medição em casa e fazermos medição no consultório. Deve ir ao seu médico regularmente fazer a medição. Caso tenha um aparelho em casa, deve fazer, e caso
o possa levar ao consultório seria ideal também para saber se a medição está a ser feita corretamente. Mas que medidas podemos fazer nós em casa para evitarmos esta tensão tão alta? Vamos pegar nas causas. Se estamos a comer muito sal, vamos diminuir o sal. Se estamos a beber em excesso, se calhar vamos diminuir ou parar estas bebidas alcoólicas. Também podemos parar de fumar, fazer mais exercício físico, beber mais água, comer melhor, sabermos a nossa tabela a nível alimentar, ter mais legumes, mais fruta e tirarmos as coisas enlatadas. Não se esqueçam, é sempre melhor descascar do que abrir, está bem? Portanto, o ideal aqui será medir a tensão regularmente, ter cuidado com a nossa saúde para que não tenhamos as consequências da hipertensão. Tenham um ótimo dia e Mundial da Hipertensão. A ADECO participou no passado dia 8 de maio da palestra sobre normas, procedimentos e limites legais aplicáveis nas ações de fiscalização no setor comercial, promovida pela Câmara Municipal do Porto Novo. A palestra foi conduzida pela coordenadora-geral da ADECO, Diolinda da Luz, e a jurista Shirley Graça, que abordaram aspectos ligados ao Código de Postura Municipal, proibições, permissões, atitudes e comportamentos exigidos no exercício da atividade comercial. O evento foi realizado no âmbito da parceria entre a Câmara Municipal do Porto Novo e a ADECO e teve como público-alvo os colaboradores da área de fiscalização municipal da Câmara Municipal do Porto Novo. A edilidade do porto-novense aproveitou a ocasião para reafirmar o seu compromisso com a defesa e proteção dos munícipes consumidores. Alimentar-se bem é mais que uma escolha. É um ato de cuidado com o corpo, a mente e o futuro. Uma alimentação saudável fornece os nutrientes que o nosso organismo precisa para funcionar bem, prevenir doenças e garantir mais disposição no dia a dia. E partindo desse pressuposto, Maíva Silva vem nos trazer dicas de como alimentar de forma saudável nesta edição da rúbrica ADECO Jovem. Olá, consumidor jovem, bem-vindo a mais uma edição ADECO Jovem. Hoje vamos falar de um tema que influencia diretamente a tua energia, concentração até o teu humor, a alimentação. Tenho certeza que já ouviste falar naquela frase, nós somos o que comemos. Ou seja, se comemos bem, o nosso corpo e a nossa mente funcionam ainda melhor. Mas se passamos o dia a comer snacks, fast food e a beber refrigerantes, a conta chega rapidamente, cansaço, falta de foco, acne e até mau humor. Então, o que fazer para ter uma alimentação saudável? Para não ficar perdido, sem saber o que comer, aqui vai algumas dicas práticas. Come frutas todos os dias. É doce, é natural e cheia de vitaminas. Evita exagerar nos fritos, nos doces e nos produtos muito processados. Tenta comer em horários certos e não salte as refeições. Leva lanche da casa para a escola, assim evitas gastar dinheiro e sabes o que estás a comer. E claro, bebe muita água, o teu corpo precisa dela mais do que imaginas. E uma dica extra, organiza o teu prato com cores. Um prato colorido geralmente é mais divertido e nutritivo. E assim vou dizer-te algumas curiosidades sobre a comida. Sabes que a cor dos alimentos diz muito sobre os seus benefícios? Alimentos vermelhos como tomate, melancia fazem bem ao coração. E os verdes como a couve e o alface são ótimos para o cérebro. E os da cor laranja como cenoura e manga ajudam a proteger a tua pele e a tua visão. E mais, o cérebro consome cerca de 20% da tua energia. Ou seja, quando te alimentas bem, estás a turbinar a tua memória, criatividade e até concentração. Chegamos ao final da nossa rúbrica. Até a próxima. Até lá, ser um consumidor consciente. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Mas já sabem que estamos disponíveis para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.